Bem, vamos dar sequência aqui, Cristina, vamos a Brasília, porque o ministro Luiz Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enviou um ofício ao Ministério da Defesa, no qual diz ter, abre aspas, elevada consideração, fecha aspas, pelas Forças Armadas. Estamos com a Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Paola, então foi a resposta do TSE, que foi aquele ofício e também as críticas do ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. Justamente na última sexta-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral reclamando que as Forças Armadas não se sentiam prestigiadas porque ainda não havia ocorrido um debate a respeito das últimas sugestões feitas pelas Forças Armadas dentro da Comissão de Transparência do TSE a respeito de possíveis mudanças no processo eleitoral. Neste sentido, o ministro Luiz Edson Fachin colocou que ele tem uma elevada consideração pelas Forças Armadas e respondeu esse ofício com outro documento explicando que as Forças Armadas, junto com outras organizações, como partidos políticos, o Ministério Público, o Congresso Nacional, a Polícia Federal, por exemplo, eles podem acompanhar diversas etapas do processo eleitoral, incluindo a Conferência das Urnas no dia das eleições, um acompanhamento também a respeito de como fica a contabilização de votos e que essa questão sobre envio de sugestões também tinha um prazo. A gente lembra que 17 de dezembro de 2021 era o último prazo que havia sido colocado dentro da Comissão de Transparência para ter essas contribuições que poderiam gerar mudanças nas regras eleitorais. Até porque a essa altura do campeonato não é possível mais fazer mudança nas regras do pleito que acontece já em outubro. A gente já está a menos de 6 meses das próximas eleições. Nesse sentido, inclusive, o ministro Luiz Edson Fachin, na parte da tarde, fez uma fala explicando que as reclamações do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o TSE não estava aceitando uma possibilidade de contagem simultânea dos votos, ela era incorreta. Isso porque o ministro Luiz Edson Fachin explicou que essa contabilização dos votos, ela pode ser feita, inclusive foi aprimorada para essas próximas eleições, para que aqueles boletins de urnas, que são aqueles comprovantes das urnas que mostram como é que foram as votações, todas depositadas naquela máquina, eles vão ser colocados, disponibilizados online, para que qualquer pessoa possa fazer, inclusive, acompanhamento, juntando todos os boletins de urna, qual vai ser, então, a totalização dos votos. Esse acompanhamento, então, essa contagem simultânea a partir dos boletins das urnas poderiam ser feitas tanto pelas Forças Armadas quanto qualquer outra instituição que deve ser disponibilizado online. Mais uma vez, a gente tem aí um conflito entre haver uma posição por parte do governo federal e depois uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do processo eleitoral. Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília. Eu volto agora com a Cristina Grêmio. Cristina, o presidente também citou aqui em São Paulo toda essa situação envolvendo aí a participação dos militares e o não acolhimento do Tribunal Superior Eleitoral das sugestões. Cristina. Você veja como é que está poluído esse debate, né, Marcelo? O ministro Fachin agora vem dizer que respeita as Forças Armadas, mas semanas atrás estava debochando. O ministro Barroso tinha convidado as Forças Armadas para fazerem parte daquela comissão ali, para supostamente trazerem sugestões para melhorar a transparência do processo eleitoral. Aí, quando as Forças Armadas, com seus técnicos altamente gabaritados, se esmiuçam ali sobre cada etapa do processo e trazem várias orientações, considerações, pedidos, sugestões, e são absolutamente ignoradas. A palavra é essa. Houve um desprezo, um deboche por parte do TSE lá num primeiro momento. Aí agora volta-se atrás, porque, obviamente, o Exército ficou sentido. O Exército tem, a Aeronáutica, a própria Marinha, tem profissionais altamente gabaritados, os melhores engenheiros do país nas várias áreas aí, inclusive na área de segurança cibernética. E não à toa ofereceram uma série de sugestões, porque sabem cada ponto de vulnerabilidade, eles analisam isso diariamente em relação a todo o governo federal, com a possibilidade de sofrer cyberataques. E aí o ministro Fachin agora vem dizer que respeita as Forças Armadas para tentar desfazer um mal-entendido, muito entre aspas, criado por ele próprio. Eu queria reforçar essa coisa de não há tempo, né, de fazer mais nada em relação à urna, lembrar algumas coisas para aqueles esquecidos, aqueles adormecidos que também estão esquecendo que Lula é ladrão, o maior corrupto do país. Em 2015, 7 anos atrás, foi aprovado por quase unanimidade no Congresso Nacional
o voto impresso, que seria exatamente o que a PEC do voto impresso tentou de novo esse ano, um comprovante impresso, igual a gente tem ali com Pix, quando a gente compra com cartão, que for um comprovante impresso para você ver se as informações que estão ali são as que você realmente queria que estivessem. Só que, diferentemente de Pix, que a gente pode imprimir o comprovante, pode enviar para alguém, ou a compra com cartão de crédito ou cartão de débito, no voto impresso não, ele cairia para dentro de uma urna para depois haver uma possível segunda auditagem do sistema, caso houvesse alguma dúvida. Por que eu lembro isso? Em 2015 foi aprovado, o então presidente do TSE era o ministro Gilmar Mendes, eu falei isso agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, primeira edição, e faço questão de repetir. Gilmar Mendes, em 2017, mandou para a Câmara dos Deputados, no nome de Rodrigo Maia, que já era presidente da Câmara dos Deputados em 2017, o seguinte ofício: encaminho a Vossa Excelência a proposta de cronograma de substituição do parque de urnas eletrônicas, de forma a possibilitar a implantação da impressão do registro do voto a partir das eleições municipais de 2020. Por quê? Porque isso tinha sido decidido pela Câmara em 2015, aprovado, e o TSE era obrigado a respeitar, era lei, foi aprovado no Brasil. E o que houve? Criaram manobras dentro do TSE, como a gente está vendo manobras nas nossas cortes superiores o tempo todo, e a gente tendo que engolir. Os que questionam são acusados de antidemocráticos, negacionistas, sabe Deus lá mais o quê, e a gente tem que ficar quieto como se fôssemos um bando de otário, que fôssemos ficar para o resto da vida aceitando tudo que vem de corte formada por ministros nomeados por bandidos. Não dá para aceitar. Aí o que aconteceu? Fizeram uma manobra toda lá, o Congresso se fez de morto, o Congresso que é o revisor do Judiciário, o Judiciário Eleitoral não respeitou a lei de 2015, ela acabou caducando, e aí veio essa PEC, agora mais recente, que foi rejeitada, vamos lembrar também, por ativismo político dos ministros do STF e do TSE, que saíram dos seus tribunais de mármore e foram até o Congresso se reunir com líderes partidários. Só por isso já deveriam ter tido o título de ministro de Corte Superior cassados. É que Rodrigo Pacheco é omisso, o Senado está omisso e não faz a sua parte também. Fizeram ativismo judicial, convenceram líderes partidários a sabe-se lá o quê. Fato é que no dia seguinte desse encontro mudaram os integrantes da comissão do voto impresso, que já tinha votos suficientes para aprovar a PEC do voto impresso, e houve aquela reviravolta toda. Então, não há tempo para implantar, não querem transparência. O problema todo é esse, não querem transparência, e quanto mais negam a transparência, mais o eleitorado fica desconfiado. Já contigo a sua participação hoje, o presidente falou até no discurso há pouco 500 vulnerabilidades encontradas pelas Forças Armadas, mas que o convite teria sido feito apenas para dar um verniz, uma moldura de que houve então a participação das Forças Armadas, mas aquilo que ela apresentou não foi de fato aí colocado na prática nas eleições de 2022. O presidente também falou que lá na Praça dos Três Poderes ele joga dentro das quatro linhas, mas tem gente que não. E a gente lembrar, né, Cristina, como você disse, o STF recolocou Lula nessa disputa de 2022. O presidente tem falado disso e é acusado de estar o tempo todo puxando a corda e provocando briga com outro poder. Não, ele está lembrando coisas que precisam ser lembradas para o eleitorado. Como eu disse, tem uma parte do eleitorado que está dormindo, e não dá para julgar essa parte do eleitorado, não. É gente que precisa sair 4 horas da manhã de casa, pegar ônibus lotado e lutar pelo pão de cada dia, que só vai se atentar um pouco mais para quem está na disputa e o que pode acontecer com o Brasil se cada um desses tiver a chance de assumir o Planalto mais perto da eleição, se é que haverá tempo, né? Então, nós que estamos aqui no ofício de trazer informação, de trazer reflexão para quem está conseguindo algum tempo para acompanhar as notícias, temos obrigação de estar lembrando aqui o tempo todo o que aconteceu num passado recente, o que vem tentando esconder através, sim, de uma cortina de fumaça. Fachin diz que é cortina de fumaça o que o presidente Bolsonaro ou os questionadores do sistema eleitoral colocam aí para a reflexão da sociedade. Não, cortina de fumaça é o que estão querendo colocar agora sobre nós, os questionadores. Não podemos questionar porque somos acusados de cometer atos antidemocráticos,
democráticos, quando vamos para a rua para exigir transparência, respeito à Constituição, respeito às nossas liberdades, inclusive de poder questionar o nosso sistema eleitoral, aí somos nós os antidemocráticos e não aqueles black blocs da esquerda que toda hora destroem patrimônio público e não acontece nada com eles. E não aqueles que atiram pedra em polícia, como se a polícia fosse bandida e passam a mão na cabeça de bandido como se bandido fosse coitadinho. Tá tudo muito invertido no Brasil e a gente tem o legítimo direito de questionar, sim. Quando não nos chamam de antidemocráticos, somos negacionistas, terraplanistas e um monte de bobagem aí para tentar denegrir o interlocutor porque não conseguem contra-argumentar, não conseguem trazer uma mensagem positiva e que mostre que a razão está com eles e não conosco.